Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Saúde em Pauta. Hoje vamos falar sobre medicamentos, quando e como usá-los. E ela não vê que ela está prejudicando a sua saúde e a saúde dos outros com a resistência microbiana. Saiba o que a regionalização da saúde representa no atendimento a você e à sua família. Para atender mais pessoas sem gerar desperdício. Ainda, por que discussões médicas foram parar nos tribunais? É muito mais fácil, às vezes, chegar lá na justiça e pedir do que ir para uma fila. E você vai ver uma nova forma de cuidar dos pacientes usando um velho conhecido, um carimbo. Fique com a gente. Medicamentos são aliados da saúde quando bem usados, mas entre as promessas da indústria farmacêutica e o bem-estar do paciente, existe uma série de cuidados a serem tomados. Nós vamos conversar com o vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas, Claudinei Ferreira. Olá, Claudinei. Acho que uma boa palavra para resumir nossa atitude em relação aos medicamentos é prudência, né? Sim, a prudência acima de tudo e o cuidado com a sua própria saúde. Nós temos hoje as pessoas utilizando medicamentos de forma desorientada, sem o devido cuidado, muitas vezes colocando a sua saúde em risco, né, sem se preocupar até com a saúde dos outros. Muitas das vezes a gente está até passando medicamento para outras pessoas, sendo que nós mesmos não temos orientação. Então a prudência acima de tudo no que se diz ao medicamento. Pois é, ter aquela farmacinha em casa, né, ao contrário do que muita gente pensa, não é um hábito saudável e pode levar a consequências sérias. Eu sempre tive muito medo de ficar doente, não dá pra negar. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu achei que tinha pegado tétano. Eu tinha cortado o dedo num grampo de papel fazendo uma prova na escola. Eu só sei que quando eu cheguei em casa, eu peguei todos os livros que eu tinha e comecei a pesquisar sobre os sintomas do tétano. A hora que eu vi que causava rigidez nos músculos, na mandíbula, pronto. Passei o dia inteiro abrindo e fechando a boca. É sério, eu me preparei para o pior. Mas é claro, eu não tava com tétano. Isso é só para você ter uma noção da minha neura com doença. E essa neura sempre me fazia pesquisar sobre todos os males que podiam de uma hora para outra levar minha saúde embora. E aí, com esse suposto conhecimento sobre doenças, surgiu uma vocação de descobrir que tipo de doença que eu tinha e o pior, de tomar remédio por conta própria. E se eu fosse sair de casa por mais de um dia, eu levava o meu kit salva-vidas comigo. Eu pensava, afinal, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, não é mesmo? Pois é. Mas quando eu fiz 20 e poucos anos, eu comecei a ter problemas para urinar. Fiz o exame de urina e o resultado foi cistite. Como se eu já não soubesse. Infecção urinária, claro. O tratamento que o meu médico recomendou foi com antibióticos. Eu tomei uns comprimidos aí por uma semana e os sintomas passaram. O problema foi que depois de uns 2 meses, eu comecei a sentir tudo de novo. Aí eu pensei, vou tomar os mesmos remédios que eu tomei antes e vai estar resolvido. Mas adivinha, depois a minha amiga veio me ver de novo. Eu lembro que era Réveillon, e aí eu tomei mais uns comprimidos de antibióticos e o incômodo passou, deu um tempo. Mas quando chegou o carnaval, parece que tinham marcado um desfile de escola de samba dentro da minha barriga, é sério. E quem entrou na avenida primeiro foi a febre e a dor no corpo. E depois eu comecei a sentir que a bateria tinha feito um recuo e parado bem em cima dos meus rins. Eu nem preciso falar que a festa acabou ali, né? Eu fui parar no hospital. E os exames mostraram que as bactérias que tinham causado as infecções de antes não morreram e ainda tinham atacado meu rim. Sem falar do risco que eu corri dessas bactérias irem parar no meu sangue, o que é muito sério, dá até morte. O médico que me atendeu falou que se eu tivesse feito outra consulta logo que a infecção voltou da primeira vez, não tinha dado problema nenhum. Moral da história, eu fiquei mais de uma semana internada. Pra ficar boa demorou mesmo assim mais ou menos uns 15 dias. Depois disso, todos os antibióticos e a minha farmácia particular eu joguei no lixo. Esse negócio de ficar tomando remédio por conta própria não dá certo, viu? Eu aprendi, nunca mais. Eu acho que esse negócio de dar uma de médico tá mais pra coisa de louco. Pois é, Claudinei, para combater esses danos da automedicação, a lei que mudou a exigência para a compra de antibióticos ajudou demais, né? Agora é só com receita. Já era só com receita, né? Só que agora, além de eu apresentar a receita, eu preciso reter a receita nas farmácias e drogarias. Então, isso foi uma forma do órgão sanitário de
melhorar ainda mais a exigência na compra dos antibióticos. Porque a gente tinha o costume das pessoas comprarem os antibióticos até mesmo sem a receita e tomando um antibiótico sem orientação, sem devido cuidado e talvez até de forma incorreta, né? Tomando medicamentos durante 2 dias, 3 dias e suspendendo o uso por conta própria. No caso dos antibióticos, essa história de suspender o uso tem um risco mesmo, sério. Claro, a gente já está num quadro de saúde pública onde a gente já tem bactérias que são multiresistentes a vários antibióticos, principalmente no ambiente hospitalar. Então é uma coisa muito séria, porque se eu tenho que tomar um medicamento de 8 em 8 horas durante 7 dias, eu tenho que tomar durante os 7 dias, porque se com 3 dias eu já estou tendo uma melhora clínica, só que eu não consegui ainda eliminar todos os micro-organismos, ainda tem bactérias que estão ali crescendo. Então se eu não tomo durante o tempo correto, esse medicamento depois, ele não vai produzir o mesmo efeito com a amigdalite ou a otite que eu tenho hoje. E tem tratamentos a longo prazo, doenças que são difíceis de combater por isso, né? Uma tuberculose, por exemplo, porque a pessoa não tem aquela persistência no tratamento, né? De usar o remédio direitinho. Não usar o medicamento dentro do horário pré-estabelecido, né? Dentro da posologia, de 8 em 8 ou de 12 em 12, e principalmente com o tempo de adesão do medicamento. Porque se você tem que tomar um medicamento por 14 dias, com 6 dias você já está bem, você não tem aquela vontade, aquela persistência de querer tomar durante os restantes dos dias. Fala, para que eu vou continuar tomando um antibiótico, sendo que eu já melhorei? Então ela suspende por conta própria. E ela não vê que ela está prejudicando a sua saúde e a saúde dos outros com a resistência microbiana pela falta do uso correto do medicamento. Ô, Clotilde, e outro risco daquela farmacinha que a gente tem em casa ainda é o medicamento vencido, né? A gente fala para a pessoa assim, eu tenho um medicamento lá em casa que eu usei há muito tempo e deu certo, vai dar certo para você. Nós temos essa cultura de guardar esses medicamentos que nós utilizamos, pensando que amanhã eu posso adoecer novamente e venha utilizar, ou passar para uma outra pessoa que possa precisar desse medicamento. Então, não só a farmacinha que eu tenho em casa, mas a farmacinha que eu carrego dentro da bolsa ou até dentro de um porta-volumes do carro. Então, a gente já fica pensando de adoecer ou de alguém precisar da nossa ajuda no que diz ao medicamento. E pode acontecer desse medicamento já ter expirado o seu prazo de validade. Então, eu vou guardando medicamento. Na hora que eu vou usar, eu não olho o prazo de validade do medicamento e estou até utilizando um medicamento que não vai me produzir efeito nenhum, ou o contrário, pode até prejudicar a minha própria saúde, porque a validade do produto já venceu, né? Já expirou. Uhum. Aqui no nosso estado, o programa Farmácia de Minas está ajudando a evitar esses enganos. Além de receberem os medicamentos de graça, os pacientes são orientados pessoalmente por profissionais. Um casal que esbanja alegria e vitalidade. Seu Celso, 82 anos. Dona Glória, 76. A vida tranquila que levam em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, sempre foi o sonho do aposentado. A minha mãe morava aqui, era terreno dela. Ela falou, você vai ficar com esse pedaço de terreno para você. Na hora que ela falou, no dia seguinte já comecei a plantar, sabe? Mas, apesar do sossego, a idade trouxe alguns problemas de saúde. Seu Celso tem pressão alta e toma 2 remédios por dia. Dona Glória, além de hipertensão, tem diabetes e precisa tomar 4 comprimidos diariamente. O salário da aposentadoria é curto e só com a despesa dos remédios, metade do orçamento ficaria comprometida. Por isso, eles se cadastraram no Farmácia de Minas. Uma vez por mês, os 2 vêm a esta unidade do programa buscar os medicamentos que precisam. Quem recebe o casal é o farmacêutico que fica de plantão. Além de fornecer gratuitamente os remédios, ele orienta cada um. E você está tendo alguma dificuldade em relação à posologia dos medicamentos, horários certinho de tomar? Tudo certinho. Para seu Celso e Dona Glória, era a ajuda que eles precisavam para cuidar da saúde sem apertar o orçamento. Quem ganha pouco, então, minha filha, está satisfeitíssimo, né? No salário dá para sobrar um pouco mais, né? E a gente, com esse dinheirinho, dá para a gente dar até um passeiozinho de vez em quando, né? A Rede Farmácia de Minas foi criada em 2008 para garantir o abastecimento regular de medicamentos nos municípios mineiros com até 10 mil habitantes. Hoje o programa foi ampliado e são beneficiadas as cidades com até 30 mil habitantes. Ao todo, já são 555 municípios do estado contemplados com a distribuição gratuita de 163 medicamentos de atenção básica do SUS.
Os remédios são armazenados em sala climatizada e com rígido controle dos prazos de validade. São medicamentos para as doenças que mais acometem a população, como, por exemplo, pressão alta, diabetes e infecções causadas por bactérias. Há ainda analgésicos e anti-inflamatórios. Para ter direito aos remédios, basta o paciente apresentar a receita emitida em qualquer unidade do SUS. O objetivo é que em 2013 nós implantemos mais 150 farmácias e até 2014 possamos chegar em pelo menos 800 municípios do estado. Com a saúde em dia, sobra mais tempo para seu Celso e Dona Glória aproveitarem a vida. Os dois cuidam sozinhos da chácara e passam o tempo todo assim, juntinhos. E eles ainda querem viver muito para curtir esse amor. Deus me deu de maior graça foi esse homem aqui, ó. É? Maravilhoso. Esse homem aqui é um santo que Deus me deu. Claudinei, é um ganho para essa população, né? Sim, é um grande ganho para a população, principalmente com a Farmácia de Minas. A gente tem hoje os medicamentos gratuitos com uma acessibilidade maior para as pessoas de municípios de pequeno porte. E além de eu ter esse medicamento com uma acessibilidade melhor, gratuito, eu ainda tenho a figura do profissional farmacêutico. Muitas dessas cidades pequenas nem tinham um farmacêutico, né? Com a Farmácia de Minas, uma das exigências, né, do governo é que dentro do programa tem que ter um profissional farmacêutico responsável pelo armazenamento, pela distribuição e dispensação desse medicamento para toda a população. Então, assim, é um ganho, porque eu tenho acesso, é gratuito, eu tenho um farmacêutico que, além de orientar a pessoa na hora que ela utiliza o medicamento, ele ainda vai controlar a questão do armazenamento do medicamento, o conforto desse paciente dentro daquele estabelecimento, onde ele tem um local para se sentar, um profissional para orientar ele sobre o uso do medicamento, como guardar o medicamento em casa, os riscos com o medicamento com a criança, com o idoso. Então, foi um grande ganho esse programa Rede Farmácia de Minas do governo para a população do estado de Minas Gerais, que hoje é referência para todo o Brasil e até para alguns outros países do mundo. Agora, Claudinei, para aqueles medicamentos que a pessoa ainda precisa comprar, adquirir, qual que é, vamos tirar aquela história do mito, do genérico, do similar, do de marca, não, mas o de marca faz mais efeito, isso é mito, né? É bom deixar claro que a gente tem algumas categorias de medicamentos hoje no mercado. A primeira delas, onde a gente tem o maior risco ainda, são os medicamentos que são isentos de prescrição. Aqueles que não têm tarja nenhuma na embalagem, onde a pessoa ela pode ir em qualquer estabelecimento farmacêutico e comprar esse medicamento e levar para casa. Porque esse as pessoas compram, consomem e acham que não precisa de receita, ela não vai ter risco para a saúde dela. E aí enquadra os analgésicos, antigripais e todo medicamento ele pode produzir efeito adverso. Numa segunda categoria, nós temos aqueles medicamentos que precisam da prescrição. Então, nós temos os genéricos, os similares e os medicamentos de referência. É bom deixar claro que os medicamentos genéricos, eles passaram pelos mesmos testes de qualidade dos medicamentos de referência. Então, eles têm a mesma eficácia terapêutica, a mesma segurança e, muitas das vezes, com preço muito mais acessível do que aquele medicamento inovador, que é o medicamento de referência. Claudinei, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu agradeço pelo convite, muito obrigado a vocês também. E no próximo bloco, o direito à saúde discutido nos tribunais. E uma boa ideia para acolher bem os pacientes nas unidades de atenção básica. Nós já voltamos. Se você é um profissional de laboratório clínico, fique atento a essa dica. A Universidade Federal de Minas está oferecendo curso de aperfeiçoamento em análises clínicas. Podem participar farmacêuticos, biomédicos, médicos patologistas e biólogos. Inscrições até 21 de janeiro. O curso tem duração de 1 ano. Informações pelo site www.cursosieventos.ufmg.br/CAI.
sabia que agora dá para consultar informações sobre planos de saúde no site da ANS, a Agência Nacional de Saúde? O endereço é www.ans.gov.br. Os usuários da chamada Saúde Suplementar podem escolher melhor seu prestador de serviço clicando no link Espaço da Qualidade. Há dados sobre desempenho das operadoras, lista daquelas que estão suspensas, índice de reclamações de usuários e os programas de prevenção que são oferecidos. É mais segurança para quem pretende contratar um plano de saúde. Lidar com idosos exige cuidados especiais que você pode aprender através de uma cartilha virtual. No site www.portalsaude.saude.gov.br tem tudo o que você precisa saber para se tornar um cuidador. No link Saúde para Você, clique em Idosos. Depois é só acessar o guia prático. Nele você encontra várias dicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas da terceira idade. No programa passado, você viu que saúde para todos é uma realidade recente no nosso país. Antes, só quem contribuía tinha direito ao atendimento médico. Hoje nós vamos conhecer a estrutura da saúde em Minas. Para diminuir os gastos dos municípios, a rede pública foi regionalizada. Manter uma estrutura completa de saúde em cada município seria muito caro para os cofres públicos. Em alguns casos, a demanda não justificaria esse gasto. Por isso, o estado de Minas Gerais foi dividido em 13 macro-regiões sanitárias, com 18 cidades polo e 75 micro-regiões sanitárias. Essa divisão é o que a gente chama de regionalização da rede pública de saúde. A ideia é que todos os moradores de Minas encontrem serviços de atenção primária em seu município, de atenção secundária dentro da micro-região a que pertence, tendo que recorrer aos polos macro-regionais só para procedimentos de alta complexidade. E para que isso? Para atender mais pessoas sem gerar desperdícios. Investimentos e despesas em saúde pública são cobertos com recursos do SUS. O financiamento do SUS está previsto na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Saúde, que reúne as leis federais 8.080 e 8.142 de 1990. O artigo 195 da Constituição afirma que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. De forma geral, são previstos as fontes de financiamento, os percentuais a serem gastos em saúde e, inclusive, a forma de divisão e repasse dos recursos entre as 3 esferas de governo. E de onde vêm os recursos para o SUS? Para manter toda essa estrutura funcionando é preciso organização e planejamento. Isso você vai ver na semana que vem. E agora nós vamos conversar com a desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas, Vanessa Verdolim Hudson de Andrade, e com o promotor Gilmar de Assis, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa da Saúde do Ministério Público Estadual. Muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Desembargadora, a questão da saúde invadiu mesmo os tribunais. A demanda é cada vez maior nessa área. Sem dúvida. E isso se deve também até à atuação do próprio tribunal, porque quanto mais se julga, mais repercute, principalmente na área social, e a notícia espalha e todo mundo quer buscar o que tem de direito. Se não consegue administrativamente, vai buscar na justiça. Isso é uma coisa normal, né? E esse aumento, doutor Gilmar, esse aumento nem sempre é positivo, né? Ele também pode significar um excesso de trabalho nos tribunais que não gera soluções boas. Perfeito. A gente costuma dizer que nós temos 2 tipos de judicialização. A judicialização reflexiva, que é essa judicialização que desestrutura, a judicialização que atua à margem das políticas públicas e do próprio Sistema Único de Saúde. E temos também, por outro lado, a judicialização refletida. A gente quer crer que essa é estruturante, que baseia principalmente na perspectiva de o gestor ter que implementar as políticas públicas de saúde já existentes. Às vezes nós já temos políticas públicas de saúde já existentes, já aprovadas, por protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, mas que na prática o gestor não as implementa. E aí o uso do judiciário é justo, necessário e positivo. Perfeito. Né? Mas a maior parte das ações hoje vem de qual tipo de ação? Da reflexiva ou da refletida? Eu entendo que a maior parte
precisamente sobre medicamentos e alguns casos de internação e cirurgia, mas preponderantemente de medicamentos. E como é que é isso, desembargadora? A pessoa entra com uma ação pedindo uma medicação, por exemplo, que o SUS não oferece ou que o plano de saúde dela não oferece? Olha, deveria ser assim. Na omissão de políticas públicas, omissão do Estado, do município, da União, então viria o paciente, seu advogado, pedir. Mas, na realidade, não é isso que tem acontecido. Na realidade, quando nós vamos decidir, depois das informações prestadas, nós chegamos à conclusão que aquele medicamento que é pedido perante o município, às vezes já é prestado pelo Estado, pelo SUS, pela União. Então, não é sempre a omissão que leva, às vezes, muitas vezes, para furar uma fila. É muito mais fácil, às vezes, chegar lá na justiça e pedir do que ir para uma fila, esperar no balcão, às vezes ser mal atendido. Então, tem muitas coisas que nós temos que ver. Outra coisa que nós já chegamos à conclusão que existe é um lobby de laboratórios. Nós vemos, por exemplo, só para citar um exemplo, nós temos 2 medicamentos feitos pelo mesmo laboratório, fabricados pelos mesmos laboratórios, que é o Avastin e o Lucentis. Eles são para câncer. Um custa cerca de R$250 e o outro R$9.000. Tem o mesmo princípio, não o mesmo princípio ativo, mas eles são similares e têm a mesma finalidade. E ambos são eficientes, são eficazes para o mesmo tratamento. No entanto, muitas vezes chega o pedido do mais caro e o que é mais barato fica postergado, e sendo que muitas vezes também acontece de existirem diversos medicamentos que são similares àquele que está sendo pedido, e o médico vem e pede sem nenhuma comprovação de que aquele que é disponibilizado pela saúde pública não é eficaz. Então, é uma coisa muito interessante, são fatores diversos. Aí, desembargadora, quer dizer, é uma questão médica, né, promotor? E se o medicamento não está na listagem oficial, mas que o médico assistente insiste em razão multifatorial que tem que ser aquele, então nós exigimos dele, o médico, um relatório médico detalhado, que é diferente de uma prescrição, para que ele possa apresentar as evidências clínicas e o convencimento terapêutico para que nós possamos dar agasalho a essa pretensão. O cidadão quer ter, merece ter a justiça como aliada nessa área da saúde. Mas qual que é a orientação? Até que ponto? Onde que vira um uso errado, ruim, distorcido da justiça? O que acontece é que nem sempre aqueles que buscam os escritórios de advogado, o Ministério Público, a própria Defensoria, são pessoas que têm condições de fazê-lo. Ou seja, uma grande margem da população, ela fica fora desse direito. Daí a nossa intensa preocupação, né, desembargador, de estarmos atuando na resolução das causas e não no varejo, para que cada vez mais políticas públicas inclusivas, mais abrangentes, possam ser implementadas de modo que todos delas se beneficiem, já que o sistema é único. Um trabalho até preventivo, né? E a senhora, desembargadora, o que a senhora diria para o cidadão? O judiciário está aí para ajudar. O que eu digo para o cidadão é o seguinte: se ele precisar, realmente ele tem que procurar, porque o judiciário é a última esperança daquele que necessita. Vá ao judiciário, mas eu até peço que não procure quando não for preciso. Não procure com má fé, má intenção, para furar uma fila. Por exemplo, na cirurgia bariátrica nós temos muito disso. A pessoa pode aguardar e tudo, mas vem dizendo que é questão de risco de morte. Risco de morte, nesse tipo de cirurgia, a maioria existe. Então, nós temos que orientar o povo. A partir do momento em que existe uma procura muito grande, é o próprio povo que ficará prejudicado, e quem fica mais prejudicado é aquele que mais necessita. O mais importante é esclarecer ao povo. Não vá na correria, não vá atrás
de notícias de que na justiça, notícias de que na justiça é mais fácil. Não. Vá quando for realmente necessário, porque senão estará sendo prejudicado o atendimento coletivo. O que nós temos visto é que tanto o Estado quanto os municípios, a União, têm gasto muito mais, mas infinitamente muito mais, com o atendimento na judicialização da saúde, em virtude de votos, de decisões, sentenças, acórdãos obrigando a atender, essas liminares principalmente, eles têm gasto muito mais com isso do que com o atendimento coletivo. Então, o próprio povo é que fica prejudicado. Doutora Vanessa, muito obrigada pela entrevista. Doutor Eu Gilmar, que agradeço. muito obrigada. E para terminar o nosso programa, agora você fica com o exemplo da cidade de Pimenta, no centro-oeste do estado. Lá, um carimbo mudou o atendimento nas unidades básicas de saúde. Agora a equipe pode conhecer melhor cada paciente. É porque a gente vinha para consultar, sabe? Então, o médico não sabia o que a gente tinha. Aí a gente tinha que explicar para ele, né? Aí agora não precisa, porque tem o carimbo, já vem tudo escrito. Aí já sabe o que está acontecendo com a gente. A ideia do carimbo surgiu quando nós percebemos que muitas vezes a presença do usuário na unidade básica de saúde, ela não era totalmente, digamos assim, aproveitada. Então nós tentamos sistematizar o atendimento para que a presença do usuário na unidade básica de saúde fosse realmente proveitosa para ele próprio, para a equipe de saúde. O carimbo, ele tem primeiramente a data, né? Tem a pressão arterial que a gente afere e coloca. A gente põe o termômetro, afere se a pessoa está com febre. Tem o peso e a medida, o índice de massa corpórea, também pede o cartão de vacina, né? Também a gente olha a glicemia, né, capilar dos diabéticos, coloca nesse carimbo, a data da última menstruação e a data do preventivo, do último preventivo da paciente. O paciente, ele chega na unidade, ele passa pelo acolhimento e aí o paciente já vai passar para o atendimento com o técnico de enfermagem. O técnico, ele vai usar o carimbo, ele vai colher essas informações e aí ele vai passar para o médico. Então, a partir daquele registro, o médico ele já vai começar a direcionar o acompanhamento do paciente. Então, existe um carimbo de adulto, existe um carimbo de criança, onde consta principalmente o aleitamento materno. E existe um carimbo para que rastreie tuberculose e hanseníase. Hoje o paciente ele chega lá, né, ele vira pra gente e fala assim, nossa, como mudou, porque antigamente eu vinha aqui e só olhava a pressão e eu ia embora. Hoje não, hoje vocês já me encaminham, né, me encaminham pro nutricionista se precisar, né, pro médico, né, pras especialidades que a gente tem no postinho. O carimbo, ele permite você conhecer a sua população, permite você identificar o risco de adoecimento desses usuários do serviço, né? Então, você vai direcionar os seus pacientes se baseando nas informações do prontuário. Eu falo com ela, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta. Aí você com o carimbo, você sabe que a gente já tem, né? Aí eu consulto com o médico. É bom. Agora é bom.